Olá, 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 te dou as mais calorosas boas-vindas a esta formação de Sama 1.0. Olha, alguns anos atrás, o que eu fazia era explicar tudo sobre a quântica no primeiro dia. Com isso, de certa forma, a gente perdia metade do dia. Então decidimos que íamos mandar isso para a sua casa para que você possa assistir calmamente. E assim que chegar a formação presencial, pode simplesmente revisar alguma coisa, tirar qualquer dúvida, qualquer coisinha que ficou pendente, e se tudo estiver bem, vamos diretamente ao protocolo Sama e direto para as práticas, que é o que realmente interessa. Sendo assim, agora vou deixar você aqui com um PowerPoint onde vou explicando tudo passo a passo. Pode anotar e assistir quantas vezes quiser, mas tente assistir sim, tem que assistir antes do dia da formação, porque senão a parte prática não terá onde se sustentar. A gente precisa entender, porque somos seres pensantes, precisamos raciocinar, precisamos entender por que as coisas acontecem. Vou te explicar o que é o pensamento quântico aplicado, vou te explicar as bases de Sama e aí você vem fazer as práticas. Parece bom? Ok, vamos lá, te vejo no final do PowerPoint. Bye bye. Maravilha, você já está aqui. Olha, vamos começar com esta frase de Herófilo, que viveu 300 anos antes de Cristo. Veja o que ele disse. Quando não há saúde, a sabedoria não se pode revelar a si mesma, a arte não se manifesta e a força não se pode expressar. A riqueza é inútil e a razão carece de poder. O que você acha? Essa é a importância do que é ter saúde. Então, vamos fazer uma revisão sobre alguns temas, que é muito importante que você os tenha bem claros para a formação presencial. Primeiro, I know no limits. Não conheço nenhum limite à frase mestra de Sama. É preciso entrar no mundo quântico entendendo que não sabemos onde está o limite, porque se já chegamos com limites mentais, então, pouco vamos fazer a mesma coisa que fazem todos os outros. Portanto, I know no limits é a nossa frase. E agora, vamos falar de outra parte muito importante que é a caixa. Vejamos, está vendo a caixa? Perfeito! Bom, não há crescimento possível dentro da caixa. Quando você está dentro da caixa, a caixa é a sociedade, toda a vida que te ensinaram. Aí dentro praticamente não há crescimento. Então veja o que diz Deepak Chopra sobre a caixa. Nosso cérebro só aceita o modelo de realidade para o qual está treinado. Nos treinaram para um certo modelo de realidade e é a única coisa que podemos aceitar. Ou seja, estamos treinados. E fazer uma técnica como Sama é precisamente se destreinar para que seu poder chegue ao seu máximo potencial. Vejamos, a capacidade de perceber ou de pensar de maneira diferente é mais importante que o conhecimento adquirido. Esta frase é muito importante pelo seguinte: as pessoas se sentam na formação Sama com papel, com o lápis, tentando escrever tudo o que eu falo para estudar, mas nós não estamos falando de conhecimento adquirido, estamos falando que você mude o seu paradigma mental, que mude a forma de perceber ou de pensar e é isso que vai te fazer livre. Bom, agora vamos ao porquê Sama? Por que Sama hoje? Bom, veja, existe uma realidade mais ampla fora da caixa, dessa caixa que estávamos falando, ok? Se você não é consciente dessa realidade mais ampla, então, claro, suas possibilidades de mudança estão limitadas pelo que está permitido dentro da caixa. Concordamos, certo? Bom, agora vamos ver por que Sama hoje. Bom, muito fácil. Veja. Nossos antepassados das cavernas já haviam evoluído a um cérebro superior, o que vamos chamar de córtex cerebral, que mal. Veja bem, que mal se distinguia do córtex cerebral de um Einstein ou de Mozart. O que acha disso? Contudo, em uma sociedade de caçadores-coletores, obviamente, não fazia falta um Einstein ou um Mozart, pois estes personagens tão importantes não teriam atendido a nenhuma necessidade de sobrevivência.
Veja, enquanto o Homo sapiens antigo, nossos super antepassados pensavam na tecnologia necessária para poder fabricar pontas de flecha e para poder costurar peles, e coisas assim. Seu cérebro superior já tinha capacidade para criar sonatas de Mozart e para estudar mecânica quântica. Então, tendo em vista isso, quem sabe para que estão habilitados já hoje nossos cérebros? Para quais aspectos que entrarão em jogo daqui a não sei, 500 mil, 10 mil anos? Isso não importa, né? É verdadeiramente milagroso que a evolução seja capaz de ter a visão de prevenir a tão longo prazo. Isso é fantástico, não é mesmo? Bom, vamos ver. O que é a doença? Vamos ver um pouquinho sobre Descartes e Newton. E o que é o pensamento mecanicista versus o que é o pensamento quântico? Vamos ver um pouquinho as 3 leis básicas da energia e as 3 leis básicas do mundo quântico. Em seguida, falaremos do inconsciente. Veremos 3 características do inconsciente muito importantes, e a capacidade do consciente versus a do inconsciente e o que é concreto e abstrato. Vamos começar pela doença. O que é a doença? Um curso em milagres nos diz: percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. O que você acha? Bom, então, você sempre tem que ter em mente que quando uma pessoa chega e diz que tem uma doença, você tem que ir atrás da história e entender que o que ela está fazendo é uma súplica de amor. E, então, você vai ter que oferecer isso a ela. A esse cliente, o que ele ou ela acham que não podem oferecer a si mesmos. Bem, agora, dentro do que é este mundo manifestado, vamos ver um pouquinho como se origina a doença. Olhe bem, primeiro acontece um evento. Esse evento, seja ele qual for, todos os eventos são neutros. Ouça bem, todos os eventos são neutros. Não há eventos bons, não há eventos maus. Um evento não pode ser bom nem mau por si só. É simplesmente algo que acontece. E então, você, com nossas crenças que são programas, filtramos o evento e dizemos isso é bom ou isso é ruim, e isso nos produz emoções. Essas emoções podem se expressar ou então podem ficar bloqueadas. Caso fiquem bloqueadas, produzem sintomas. E assim que você tem sintomas, bom, já pode se chamar coloquialmente de doença, certo? Bom, vamos ver o Descartes e o Newton. Olhe, para eles, é muito importante entender que o que é a realidade, o que eles consideraram a realidade, que era o que eles enxergavam com seus olhos, era governada obviamente por princípios puramente mecânicos, sim? Então, o resultado dessa maneira de ver a vida é que a pessoa não pode interferir nos resultados. A diferença entre o pensamento mecanicista e o pensamento quântico é passar de causa e efeito a causar um efeito, ok? O primeiro é que algo externo cause algo interno. A segunda, que é com a qual nós trabalhamos, é que algo interior produz uma mudança exterior. Portanto, cuidado com a frase, só acredito no que vejo. Todos já dissemos isso, cansei de dizer isso anos atrás, porque veja, a luz está composta de fótons, e acontece que agora os cientistas nos dizem que os fótons são invisíveis. No entanto, mesmo que a gente veja a luz, os fótons não brilham. O cérebro está no escuro. O que acha disso? O cérebro está no escuro, não tem nenhuma luz. E como no cérebro não há luz, também não há nenhuma imagem. É você que cria a visão. Sem você o mundo não pode existir. O que acha? Veja, cerca de 200 anos depois de Newton chegou Einstein. E Einstein criou, entre muitíssimas outras coisas, a equação E igual a mc ao quadrado que evidenciou que a energia e a matéria são a mesma coisa. Veja bem o que estou dizendo, porque é importantíssimo para seu futuro. A energia e a matéria são a mesma coisa. A energia é aquilo que talvez você não veja. Como pode ser um pensamento? Como pode ser a energia que seu corpo emite e por isso deixa a cadeira quente, certo? Quando se levanta, as emoções, toda essa energia, os pensamentos, você não vê e a matéria sim você vê. Você vê uma cadeira, você vê uma mesa, você vê um carro. Einstein está nos dizendo que essas duas energias, as que você vê e as que não vê, são a mesma coisa.
Isso é importantíssimo para mudar toda a sua forma de pensar. Então, essa nova teoria, afinal, contradizia completamente a Newton e a Descartes e, portanto, marcou o começo de um novo jeito de olhar para o universo. A matéria pode se transformar em energia. E a energia em matéria porque são a mesma coisa. Isso não é fantástico? E se quiser conhecer os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração, nos disse o gênio Nikola Tesla. Bem, vamos revisar agora as 3 leis básicas da energia. A primeira lei da energia diz que tudo é vibração e vibrando a distintas velocidades. A energia se apresenta aos nossos sentidos de formas diferentes. De acordo com seu nível de vibração, nós a percebemos por meio de distintos órgãos do nosso corpo como sendo uma flor, uma pedra, um perfume ou uma cor, ou o que seja. Bom, a segunda lei da energia nos diz que esta energia deve fluir, e para isso deve se encontrar em um leve estado de desequilíbrio. E graças a esse estado de desequilíbrio é que a energia flui. E a terceira lei da energia diz que a energia de uma determinada qualidade ou vibração atrai qualidades ou vibrações do mesmo tipo. Isso também é importantíssimo. Veremos na formação presencial. Bom, as 3 leis do mundo quântico são as seguintes: a coexistência, onda e partícula. Veja, os elétrons podem se comportar como partículas e como ondas ao mesmo tempo. Quando não estão sendo medidos, se comportam como ondas. Se são observados, eles viram partículas. Perceba o que acabamos de dizer. A energia se move como onda, mas quando há um observador, quando há uma consciência que a observa, essa energia vira partículas. É incrível, né? Bom, a seguir temos a não localidade. Então, para a física quântica, a informação deve viajar. Não só em uma velocidade superior à da luz, o que é impossível para as leis da física clássica, mas sim de forma instantânea. Ou seja, preste atenção, para o que é a física quântica, a informação viaja de maneira instantânea. Não pode viajar muito rápido, mais rápido ou rapidíssimo, não pode viajar mais rápido que a luz, porque na física clássica, a luz é a coisa mais rápida que existe. Mas na quântica não é mais rápido que a luz, porque mesmo que fosse mais rápido que a luz, 1000 vezes mais rápido que a luz, ainda continuaria havendo tempo, sim? Não. Na quântica todas as viagens da informação são instantâneas, ok? A não localidade sugere que tudo no universo está conectado pela informação que pode aparecer em todo lugar instantaneamente. Fantástico! E temos o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz, na física clássica, todos os atributos de um objeto são, a princípio, passíveis de medição. Na física quântica, se for medida com exatidão a posição de uma partícula, deve-se sacrificar o conhecimento preciso de seu momentum, ou seja, para onde ele vai, ok? E também vice-versa. O que isso significa na prática é que nunca se pode prever onde estará um elétron em um determinado instante, só podemos indicar a probabilidade de que ele esteja ali. De certa forma, esse elétron não existe, até que ele seja observado e está ao mesmo tempo em todo lugar e em nenhum lugar. Não é uma maravilha a física quântica? Bom, mesmo assim, se alguém diz que a teoria quântica está clara, é porque não a entende. Bem, é que eu adoro essa frase desse físico dinamarquês, porque desse jeito você fica meio que tranquilo de dizer ok, não tem problema não ter entendido, porque na verdade, ninguém entende, dá para ver para onde as coisas estão indo, mas não se entendem muito bem porque é um mundo à parte. E Joe Dispenza nos diz que a física quântica é um absurdo, é muito bonito. E isso por quê? Ele diz que a física quântica é tão difícil porque durante anos tivemos o costume de pensar nos baseando nos nossos sentidos. Mas se avaliarmos e confirmarmos a realidade com nossos sentidos, vamos ficar presos no paradigma newtoniano. Ao invés disso, o modelo quântico nos exige compreender a realidade sem nos basear nos sentidos. Daí a afirmação da física quântica ser um absurdo. Bom, eu acho extraordinário. Ok, o que nos ensina a física quântica é que tudo que pensávamos que era físico, na realidade não é. Fantástico, não é mesmo?
Tudo neste universo está composto por energia material e tudo irradia energia. Aqui é onde começa realmente a diversão com Sama, mas, agora vamos ver o inconsciente. O inconsciente é atemporal, ou seja, não distingue passado, presente e futuro, entende? É atemporal. Para o inconsciente tudo é sempre hoje, tudo é o presente. Além disso, é inocente, ou seja, o inconsciente não emite nenhum juízo, somos nós que julgamos ou interpretamos, porém sempre de acordo com as nossas crenças, certo? E o inconsciente não distingue entre real e imaginário ou virtual. Isso é importantíssimo para Sama e vamos revisar isso quando estivermos na formação presencial. Para o inconsciente tudo é sempre real, ou seja, sempre está no presente, é inocente, não emite juízos e tudo é real. Então, vamos ver o consciente versus o inconsciente porque a graça de Sama, uma das maravilhas de Sama é que torna consciente o inconsciente. Então, os cientistas nos dizem mais ou menos que, comparando com um computador, um PC, o consciente pode processar aproximadamente 2000 bits de informação a cada segundo. Mas o inconsciente pode fazer 4 bilhões de bits por segundo. Imagine a diferença desses dois, digamos, computadores. Então, qualquer coisa que o seu consciente queira fazer, deve ter o apoio do inconsciente, certo? Porque sua capacidade computacional de processar dados é infinitamente superior. Além disso, o consciente pensa em abstrato, ou seja, o consciente diz: quero ser muito feliz, mas o inconsciente que pensa em concreto te diz: o que significa ser feliz? Então, qual desses dois computadores vai ganhar a discussão? O que processa 2000 bits por segundo ou o que processa 4 bilhões de bits por segundo? Dá para perceber, certo? Então, o consciente trabalha apenas de 1% a 5% do tempo, ou seja, ao longo de um dia normal de 12 horas você viveu mais de 11 horas controlado pelo inconsciente. E esse inconsciente que controla sua vida é programado dos 2 aos 7 anos de idade. Essa é a programação forte. Também é possível programar antes. Também é programado quando se está no útero. Também vimos com programas dos nossos antepassados. Mas, em você, os mais fortes, os programas que vão dominar sua vida, são programados dos 2 aos 7 anos. Que são os anos em que você vive numa espécie como de um estado hipnótico, certo? Ou pré-hipnótico que é de 4 Hz a 8 Hz de frequência cerebral. Então, como essa criança que é você, ainda não tem desenvolvido o consciente, porque o consciente é de 8 Hz a 12 Hz, ainda não sabe quem é. E para vir a saber precisa ouvir tudo o que os outros dizem sobre ela. Então, aqui vem a parte grave do assunto. 70% mais ou menos dos programas nesses primeiros 7 anos são negativos. Não é incrível? Portanto, com Sama buscamos resolver esses programas para que a pessoa mude a forma de ser, de pensar, de agir, de tudo, ok? E se você quer saber quais programas você tem gravados nesse inconsciente, bom, obviamente vai utilizar Sama mais para frente, mas, nesse momento apenas precisa observar sua vida. Aquilo que sempre chegou de forma fácil até você, sem esforço, sem sacrifício, sem nenhuma dificuldade, significa que você tem um programa positivo. Mas, se aquilo que você desejou não chega ou quando chega, chega com muitíssima dificuldade, com muito trabalho, com muito sacrifício, cuidado. Por que você carrega um programa negativo, ok? Muito importante o inconsciente, mas, não pensemos que somos apenas isso, um consciente e um inconsciente. Porque também somos um coração, o coração desempenha um papel importantíssimo dentro de Sama. É fato que o coração e o cérebro estão conectados, não é verdade? Obviamente por meio das que são chamadas vias eferentes, ou seja, as que descendem e também as aferentes que são as que ascendem. Contudo, 90%, veja o dado em 90% das vias nervosas que os conectam ascendem do coração ao cérebro. Não é fantástico? Significa que é o coração que está fornecendo ao cérebro a informação de o que você deve fazer.
E esse coração tem seu próprio sistema nervoso. Veja, tem mais de 40 mil neurônios pensantes. Portanto, é o coração que informa o cérebro. E o mais maravilhoso, o coração não tem programas. Já falei para você, o inconsciente é programado dos 2 aos 7 anos, mas o coração não tem programas, é o mais puro. Há um instituto que se chama Institute of Artmath e eles nos mostram que a força elétrica do sinal do coração, quando é medida com um eletrocardiograma, é até 70% maior que o sinal elétrico do cérebro humano quando medido com um eletroencefalograma e o campo magnético do coração é até 5.000 vezes mais intenso que o do cérebro. Bom, agora, vamos ver os 3 passos de Sama que são atenção, intenção e amor. Sempre devemos estar atentos ao que estamos fazendo, colocar atenção naquilo que vamos realizar, e assim, essa atenção absorve a sua intenção, e com o empurrão do amor você conseguirá coisas, utilizando o método Sama, que hoje acreditaria que são milagrosas. Mas que para você, como Samador ou Samador depois vão ser normais, ok? Agora a frase mais importante de Sama. A arte de Sama é a arte do terapeuta. Isso vamos também enfatizar muito durante a formação presencial. Porque não quero que ninguém copie exatamente do jeito que eu faço. Porque é muito importante que o terapeuta seja quem expressa o Sama que leva dentro de si, certo? Bem, vamos fazer um resumo que será o resumo do protocolo Sama. O cliente, que pode ser um cliente porque você é profissional, ou pode ser seu primo que vem te ver, ok? Ele chega, preenche sua ficha, e entra na consulta. Quando digo, preenche sua ficha, obviamente que se é profissional, é uma ficha muito bonita com sua logomarca, e se é seu primo, pode ser uma folha de papel. E quando digo que entra em consulta, bom, se é profissional, entra no consultório, e se é na sua casa, entra na sala de estar, isso não importa, certo? Então, esse cliente que chegou nos explica seus sintomas, e se deita na maca, ou no chão, ou no sofá de casa, não importa. Em seguida, vamos fazer uma coisa, vamos aprender a fazer uma coisa que se chama conexão do terapeuta, que é você. A seguir a conexão do cliente, que é esse cliente ou esse primo ou essa irmã ou o que seja, e depois se quisermos podemos fazer uma frase ou algo como, eu gosto muito do Ho Oponopono, mas, pode ser qualquer outra coisa. E então, começa o autêntico protocolo Sama que é o que você vai aprender e vai praticar. E quando terminarmos o protocolo, fazemos a coisa mais linda do mundo que é o regalo. O regalo é muito forte, serve para muitas coisas, mas, principalmente, eu gosto de utilizar ele para apagar traumas e isso se faz como um presente para o cliente. E é de um poder tão impressionante que antes que eu o ensine na formação presencial, vou te explicar porque é muito importante que você o saiba utilizar. Certo? Ok. Depois você conta para seu paciente ou cliente ou primo ou o que seja, tudo, aqui está entre aspas, ok? Logo eu explico. Você conta tudo o que saiu, e se é necessário você dar explicações ou conselhos sobre alguma coisa que talvez saiba fazer de alimentação ou de fitoterapia ou do que você quiser. Bom, esse tudo entre aspas é porque, já veremos isso no presencial, não é necessário explicar absolutamente tudo, tem coisas que, inclusive, é contrário ao processo de cura você explicar, ok? Veremos isso perfeitamente na prática. Bom, então, já falando do que é a relação com seu cliente, é importantíssimo isso, ouça bem. Não devemos transformar pacientes, ou clientes, independentes, não vamos sugestioná-los mais do que positivamente não vamos tratá-los como doentes. Devemos ensiná-los que não são vítimas e que têm poder e são espíritos perfeitos e inocentes, ok? É muito importante. E agora, as aplicações, bem, veja, podemos fazer em nós mesmos, sim, Sama a nós mesmos, podemos fazer Sama à família, podemos fazer Sama à distância, ou seja, a você, a mim, ao outro, para os outros ali. Podemos todos receber Sama à distância e podemos fazer Sama à distância. Podemos trabalhar lugares e espaços, como por exemplo, casas, escritórios, plantas industriais, seu consultório, o que você quiser. Podemos trabalhar os animais,
e também as plantas, ou seja, qualquer ser vivo, certo? Podemos verificar e transmutar vidas passadas, que é muito importante. Podemos fazer uma coisa que se chama revisão energética, que vai ser ensinado passo a passo para limpar a aura, para ver se tem fissuras na aura, para alinhar os chakras, para que tudo esteja bem, para que não haja entes energéticos aderidos, para que tudo seja maravilhoso, ok? Podemos, é muito importante isso, trabalhar a abundância. Digo que é muito importante porque uma samadora ou um samador abundante podem fazer muito bem à humanidade, certo? Logo podemos utilizar Sama a nível de coaching, ou seja, para tudo que são bloqueios pessoais, tudo que é ajudar as pessoas a alcançar suas metas, seus objetivos e etc. Se você gosta muito e pratica nutrição, pode te ajudar a saber o que você deve comer ou o que você deveria evitar comer, como pode resolver todo esse tipo de coisas. No Sama esportivo, que é muito parecido com o coaching, pois seria uma mistura entre o treinamento dos jogadores com o árbitro e isso e aquilo, e a alimentação e o poder de recuperar, por exemplo, de lesões e coisas assim. Também vamos te ensinar um módulo de como trabalhar com projetos empresariais. Podemos trabalhar tantas coisas que você não vai acreditar. Agora, o importante é que você já está prestes a ir para o presencial. Lembre-se de chegar a tempo, lembre-se de chegar com a mente muito aberta. Se você é uma pessoa que não sabe absolutamente nada de nada, não há nenhum problema. É perfeito que você não saiba nada porque assim, podemos dizer, a folha está limpa e posso escrever tudo o que precisar. E se você já é médico, psiquiatra, psicólogo, veterinário ou qualquer profissão e já tem muitos conhecimentos? É um terapeuta que já fez osteopatia, que já fez par biomagnético, já fez isso aqui e aquilo, ok. Deixe todos os seus conhecimentos fora da sala quando entrar na formação presencial. Não compare, não faça nada que deixe sua cabeça assim como se fosse derreter. Entre do mesmo jeito que aquele que não sabe nada. Pronto, despida, para entrar no lago do conhecimento e ver que maravilha é nadar no mundo do pensamento quântico e depois, quando terminar a formação, você sai, pega toda a informação que tinha, mistura tudo, e faz a sua própria sopa e se diverte muito. Fantástico, certo? Bom, esperamos você na formação Sama 1.0 presencial. E aí, o que você achou? Você já viu o PowerPoint, já tem uma ideia muito clara e muito concisa do que é Sama a nível da quântica. E agora você já pode se apresentar para a formação presencial e fazer as últimas perguntas que você tiver, caso alguma coisa tenha ficado em aberto. Se alguma coisa não ficou totalmente clara. E em seguida, vamos começar a praticar, que é o mais importante. Vamos te ensinar como se faz, vamos demonstrar com pessoas reais e você vai praticar com seus companheiros e companheiras toda a formação de maneira que você vai sair, não somente entendendo, mas também tendo praticado as maravilhas de Sama. Minha equipe encontra você na formação presencial. Até lá!